Olá pessoal, meu nome é Marcos Kligman e tenho uma página no Facebook chamada Iconoclastia Incendiária e também tenho um blog chamado iconoclastia.org. Estou aqui para responder o que é iconoclastia, tá? Então, ah, esse é o meu canal. Antes de começar, eu nem sei o que eu tenho para dizer antes. Esse é meu canal, esse é o vlog da Iconoclastia Incendiária. E acessem, né, iconoclastia.org e conheçam no Facebook Iconoclastia Incendiária, tá? A página. Bom, então eu fiz uma cola aqui com alguns dos materiais que eu precisaria, porque realmente eu não sei muito sobre iconoclastia do passado. Eu estudei para fazer esse vídeo. O que eu vou falar, a segunda parte desse vídeo, vai ser o que é a iconoclastia hoje, tá? Porque hoje a iconoclastia ainda existe. E assim eu começo meu vídeo falando do tempo da iconoclastia, quando foi que ela começou a existir. Bem, desde sempre ela existe, né? Ela não tem esse nome iconoclastia desde sempre. Esse nome vem dos séculos 8, 9, 7, 8, 9, que a partir deles começaram a chamar o negócio de iconoclastia. Mas antes, sempre que tem uma civilização e essa civilização muda o dono do poder, o que acontece? A pessoa que saiu, se ela foi uma pessoa legal, o povo lembra. Mas se ela não foi uma pessoa legal, que o povo não gosta, ou que o governante atual não curte o antecessor, ele faz de tudo para acabar com a história dele. Isso aconteceu com um faraó egípcio, que começa a minha cola, né? O Akamenon, né? Tô errado? Deixa eu ver aqui. Eu tô fazendo sem edição, né? Por isso que vocês têm que me perdoar. Ah, Akhenaton. Akhenaton. Akhenaton foi o cara que ele sofreu num negócio chamado Damatio Memoriae. Damatio Memoriae é a condenação da memória. Vem do latim, mas isso que aconteceu com ele foi antes, foi no Egito Antigo, e quando ele teve suas imagens destruídas, né? Então daí você já imagina o que é iconoclastia, a destruição de imagens. Ele teve a imagem dele destruída, os símbolos dessa pessoa foram banidos, esquecidos de propósito. Tá? Então você vê, na Roma Antiga isso também foi usado, na Grécia Antiga também. Isso remete ao princípio das civilizações, quando a gente quer esquecer de um ídolo que foi, mas agora não é mais, eles simplesmente resolvem quebrar tudo, né? Quebrar essas imagens. Tá? Deixa eu ver aqui mais uma cola. Da Mate Memoriae, condenação à memória, ou a prática, em Roma era a quebra de imagens, de monumentos e inscrições e até proibir a pronúncia de nomes, quer dizer, um nome era proibido de ser pronunciado. Tá? Mas aí a gente chega na era de Cristo, né? E antes disso, os hebraicos eles já tinham aqueles 10 mandamentos. O segundo mandamento já é um mandamento iconoclasta, para não ter imagens, para não seguir ídolos, tá? E depois no Êxodo 20.3, tá? Eu vou ler um trechinho aqui, só uma frase. Não terás outros deuses diante de mim, tá? Isso é Êxodo. Isso é um problema, porque no catolicismo a gente tem a tríade, né? Espírito Santo, Filho e Pai. Então o que é isso, né? Isso é que na verdade não é um Deus, são três, não sei o que, é confuso. E daí na própria igreja começou a haver culto, né, de imagens, quando a igreja estava no começo. Mas desde aquela época já tinha as pessoas que liam essa passagem. Eu li o Êxodo 20.3, não terás outros deuses diante de mim, mas o 20.4 é mais específico ainda, que sabe aquela coisa, para bom entendedor, para bom entendedor, minha palavra basta. Então, a primeira já tinha deixado claro, não terás outros deuses, ok? Ah, tu não entendeu? Então eu vou desenhar para ti. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus, nem abaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Quer dizer, por nenhum lugar do mundo a gente pode fazer imagens ou semelhanças. Essa parte aqui
tem causado uma certa iconoclastia na parte da religião durante muito tempo. Até hoje, né, isso se repercute, a gente vê a igreja evangélica, que não tem culto, não tem imagens, não tem, né, adoração a santos, mas em compensação eles traem o movimento deles porque eles adoram o pastor, né? Então é ridículo. Mas enfim, a iconoclastia começou ali dentro daquele movimento religioso da Igreja Católica e se deve ou não ter cultos a imagens e esculturas, isso foi sendo empurrado de barriga até mais ou menos no século VIII. Aí tem um cara chamado Leão, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Leão III. O Leão III, ele começou com a iconoclastia mais forte, instaurada, ali é o pico da iconoclastia, depois teve uma sequência, mais ou menos por essa mesma época, século VIII, IX, teve outra onda de iconoclastia, também nomeada iconoclastia, quer dizer, na história era presente esse negócio. O Leão III, Leão, né? Leão III, ele era imperador bizantino. A gente tem que falar sobre o que é a Constantinopla, né? A atual Istambul. Constantinopla é uma cidadezinha que ela fica num lugar muito bem situado entre o Mediterrâneo, logo abaixo, e em cima o Mar Morto. E esse Mar Morto também tem umas conexões lá com a Rússia, né? E aí todo o Oriente. Então é uma região de muito comércio, intenso comércio fluvial, de onde descem especiarias. É uma cidade foda. Então, depois que o Império Romano decaiu, ele foi decaindo aos poucos, foi começando o período medieval. Na parte oriental, ali perto de Constantinopla, continuou a força. E os imperadores tiveram muita força. Só que ali na Turquia já estão mais perto dos muçulmanos, né? E os muçulmanos, eles não são gente boa, assim, para ponto de dialogar quando a questão é religião. A gente sabe disso na história, né? Hoje em dia não é mais assim, mas naquela época, naquela região, era muito forte isso aí, tá? Então, os muçulmanos, se opõem veementemente ao culto dessas imagens. Então, para os católicos ficarem por lá, era bom eles fazerem um acordo amigável. Então, eles decidiram que para não ter comprar briga com os muçulmanos, era melhor não ter imagens. Isso começou com Leão III, né? Ele roubava as imagens, ele saqueava a prataria enfim, dos monges, dos monastérios e tudo, mas ele roubava, né? Muito esperto. Não é pecado, não pode. Aí ele pegava e roubava para ele, né? A prataria. Então, tá bom. Mas aí ele morreu em 740, apareceu o filho dele, que é o Constantino V, ou mais famoso Constantino. Se vocês forem estudar iconoclastia, vocês verão direto esse Constantino. Vocês vão encher o saco desse cara, que ele foi simplesmente um iconoclasta, onde o movimento da iconoclastia tomou mais força. Ali, naquele período, rolavam assassinatos, a iconodulia, né, que é as pessoas adoradoras de imagens. E ele passou a fazer um papel de ridículo também aos esses monges. Ele pegava... Bom, uma vez ele pegou os monges e fez eles desfilarem no hipódromo, que é onde os cavalos ficam, né? E ele fez eles desfilarem no hipódromo puxados por mulheres, né? Então, se você se coloca... Hoje em dia você não entende isso, mas pensa de uma maneira mais machista, né? Imagina um monge ser puxado por uma mulher, é ser tratado de cavalo e ainda por cima puxado por mulher. Quer dizer, hoje em dia isso não faz tanto sentido, naquela época mais machista fazia mais sentido ainda e era uma humilhação. Então os monges tiveram esses problemas aí com os imperadores. Depois disso a iconoclastia deu uma baixa, né? Porque um dos herdeiros do Constantino tinha uma mulher e essa mulher secretamente adorava imagens. Então, quando esse cara morreu, a mulher assumiu e aí degringolou geral. Enfim, teve mais uma onda iconoclasta e aí que a iconoclastia baixou a poeira, ninguém mais falava nisso, mas aí surgiu na Alemanha, né? Na Alemanha voltou com essas coisas dos burgueses, na Europa sempre teve presente. Na Alemanha teve os calvinistas, os anglicanos, toda a reforma protestante, que acabou com os mitos, né, com os ícones também.
E não, naquela época era só imagem mesmo, tá? Vamos manter aqui que nós estamos falando ainda de iconoclastia primitiva, o que tu pode ver no Wikipedia e entender direito como é que é, né? Aí, durante um tempo, esse movimento ficou em baixa e depois começou a ressurgir com alguns filósofos. O Maquiavel, o Nietzsche, eles foram chamados de iconoclastas. Você é um iconoclasta. Então esse rótulo ia e voltava para alguns pensadores, tá? Essas pessoas, eles falavam mal das religiões em geral, né? Mas aí nós temos que entrar nos Estados Unidos. Aí já é outro capítulo desse vídeo, tá? Eu vou falar tudo agora. Modernamente, a gente tem um outro tipo de iconoclastia, que se refere não só a imagens bíblicas, mas a esse fato que esses pensadores aí do passado, pelo americano Henry Louis Mencken, um jornalista que tem um livro sensacional chamado O Livro dos Insultos. Leiam esse livro. E aí, esses caras eles começaram a ser chamados de iconoclastas. O termo iconoclastia começou a se flexibilizar um pouquinho, e aí entra a iconoclastia moderna, né? Que é a ruptura de símbolos, de ícones, de tudo que for idolatrado, tá? Porque na iconoclastia do passado houve muita hipocrisia, tá? Por exemplo, a igreja começou condenando veementemente tudo que era forma de santos e de veneração de santos, quebraram tudo, né? Invadiam os monastérios, quebravam, roubavam, matavam pessoas, e depois de um tempo, né, eles acabaram com a onda dos monastérios. Os monastérios ficaram reclusos, a igreja dominou durante um tempo, e quando a igreja não tinha mais concorrentes, aí liberou o santo, entenderam? Porque aí podia fazer, porque aí o lucro era deles. Um dos objetivos da iconoclastia no começo era o seguinte: a igreja estava centralizada num ponto, e aí tinha uns monastérios ali fazendo arte. E esses artistas, o que eles faziam? Eles diziam que para o seu público, né, os consumidores dessa arte, que eles não eram talentosos. Não, eu não sou talentoso. Na verdade, eu tô pintando essa escultura, eu estou fazendo essa escultura, estou pintando esse quadro, mas é tudo inspiração de Deus. Deus vem aqui e bota, sabe? Isso é um papo que hoje em dia um artista não faria isso por orgulho, né? Não, o talento é meu, pô, estudei, desenhei, passei anos desenhando para fazer isso aqui. Mas naquela época o importante era vender, né? Vender as suas peças. Então eles calavam a boca e diziam que não era talento deles, que era talento de Deus. Então isso é uma questão meio problemática, né? Tipo, não. Então isso pra gente entender um pouco da história, voltei, né? Fiz um parênteses da história antiga, voltei para hoje em dia, só para dizer que iconoclastia do modo religioso era meio chata. A moderna já foi um pouco melhor. E aí a gente pega o Henry Louis Mencken, a gente pega os humoristas, né? Quais são todos os humoristas aqui? Enfim, os humoristas americanos, né? E esta é a definição de iconoclastia, gente. Tem mais alguns detalhes, mas eu não vou encher o vídeo. Esse canal é novo, então inscrevam-se, não sei aonde que tem que se inscrever, cada vez muda. Inscrevam-se, deem like, curtam e sejam felizes todos, tá?